Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Ouvi falar de um médium não espírita chamado Carmine Mirabelli, através do qual se produziram fenômenos os mais variados no século XX em São Paulo. Quem foi ele? Calafrios, fraqueza, visões, desespero, desânimo, obsessões e alternativa de apatias profundas com delírios seguidos de levitações, transportes, vidência, clareaudição, pancadas e outros fenômenos determinaram a internação do jovem Carmine Mirabelli num hospício aos 24 anos, pois a associação de todos os sintomas e efeitos sugeria ser ele portador da doença classificada à época como loucura. Vivia-se a segunda metade do século XX e submetido no hospital a toda sorte de experimentos pelos seus renomados dirigentes Dr. Franco da Rocha e Felipe Axé, ficou comprovada a veracidade dos fenômenos mediúnicos, triunfando sobre os testes da equipe médica, que se viu obrigada a reconhecer que se o Sr. Mirabelli era louco, não deixava de ser uma loucura genial. De pais imigrantes italianos, era luterano, ela católica. Carmine nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, sendo um dos 18 filhos do casal, tendo sido um menino irrequieto e de invejável inteligência, com grande facilidade de compreender e assimilar rapidamente tudo o que lhe era ensinado. Personalidade combativa, gostava de polêmicas intelectuais. Aproximando-se da idade adulta, viu seu pai ser arruinado financeiramente pela falência de determinado banco, o que não intimidou o jovem inteligente e ativo. Transferindo-se para a capital paulista, empregou-se na companhia de gás, galgando postos cada vez mais elevados à custa de muito trabalho. Tempos depois, retornando da Alemanha, para onde viajara em busca de ampliar seus conhecimentos, ambicionando novas empreitadas, com recursos economizados, investe numa propriedade rural, tornando-se agricultor por encontrar-se cansado da cidade grande. Casa-se e volta a São Paulo, empregando-se como comprador em uma, depois outra companhia de calçados, como cobrador, atividade que teve de abandonar pela eclosão exuberante dos fenômenos mediúnicos que passaram a ocorrer através dele. Liberado do manicômio, após passagem por alguns laboratórios farmacêuticos, sempre epicentro de intrigantes e incríveis fenômenos, reside Carmine algum tempo em Santos, onde inicia suas atividades no campo da assistência social, fundando a Casa de Caridade São Luís. Transfere-se para Niterói, Rio de Janeiro, voltando a São Paulo aos 47 anos, onde funda o Instituto Psíquico Brasileiro de São Paulo. Caluniado, injuriado, sofrendo toda sorte de perseguições por parte dos inimigos da verdade, Carmine resistiu e triunfou sobre todos. Acusado de praticar espiritismo, embora o espiritismo não esteja associado às suas ações, e exercício ilegal da medicina unicamente por orientar doentes com a distribuição de água fluidificada e insumos homeopáticos, foi compelido a depoimentos em processos policiais contra ele movidos. Enquanto isso, fenômenos de efeitos inteligentes extraordinários eram testemunhados e pesquisados dentro das possibilidades, como telepatia, previsões, diagnósticos, prognósticos, comunicações psicofônicas, psicográficas, neste campo com mensagens escritas em línguas vivas ou mortas, xenogláxicas.
Na área dos efeitos físicos, materializações, desmaterializações, transportes, transfigurações, escrita direta, moldagens de mãos e esfinges estranhas ao médium em farinha de trigo, carvão e parafina de membros perfeitos ou deformados, levitação, raps ou pancadas, deslocamentos, entre outros. E o mais incrível é que os fenômenos de ordem física obtidos com sua energia realizavam-se geralmente à plena luz, e mesmo de dia, dentro e fora de recintos fechados. Em 1929, espíritos afeitos às artes da pintura começaram a aproximar-se, influenciando-o diariamente e produzindo lindas pinturas a óleo, crayon e aquarelas, perfazendo em 2 meses 46 quadros, reproduzindo retratos, grupos, paisagens, ramos de flores, pássaros, tudo pintado sem original, pelo menos em nossa dimensão. Carmine nunca estudara pintura e, segundo testemunha, desde que o espírito atuante apareceu, modifica-se a atitude do médium, que logo se transforma, parecendo outro, pelo cumprimento ou saudação que dirige aos presentes. Esse exuberante exemplo de que mediunidade e espiritismo são coisas distintas e independentes, desencarnando de forma trágica aos 62 anos em 1951, após ter sido atropelado em importante avenida de São Paulo. O incrível instrumento da espiritualidade foi brilhantemente retratado pelo pesquisador Lamartine Pagliano Júnior no livro Mirabelli, um médium extraordinário. Por sinal, reunindo raríssimo acervo de fotografias, documentando inúmeros fatos produzidos pelo mundo invisível através dele. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.